Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, fazendo aqui este vídeo hoje. Hoje você deve estar aí às voltas com o seu resultado do Enem. E muitas vezes o que chama bastante atenção, que gera bastante discussão, é o resultado da redação. Pois bem, antes de te explicar como que você pode entender melhor a sua redação, eu vou pedir o quê? Para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, certo? Mas vamos lá agora. Sua redação do Enem, ok? Sua redação do Enem foi corrigida por no mínimo duas pessoas que não apresentam contato entre si. Aí o que acontece? Vamos supor que você mandou muito bem. Deixa eu pegar o Deniro aqui. Deniro quer ir para a cama, né, querido? Deniro dando trabalho aqui, atrapalhando o vídeo, mas esse vídeo aí, daqui a pouco eu mostro o Deniro para vocês. Mas vamos lá, vamos supor que você mandou muito bem. Vamos supor que um dos corretores te deu 1.000, o outro corretor também te deu 1.000. Aí a sua redação vai obrigatoriamente para um terceiro corretor, só para ver se é 1.000 mesmo. Mas vamos supor que houve uma diferença de 100 pontos entre as duas pessoas que corrigiram a sua redação. Aí a sua redação também vai para uma terceira pessoa corrigir, beleza? Aí lembrando, são 5 as competências de correção da sua redação. Primeira, norma padrão. O que vai ser avaliado em norma padrão? Acentuação barra ortografia, emprego de maiúsculas barra minúsculas, concordância nominal, concordância verbal, crase, regência nominal ou regência verbal, emprego de pronome e colocação pronominal, flexão verbal, paralelismo, pontuação e seleção vocabular. Mais de 10 quesitos aí nesse momento, todos eles ligados à norma padrão, certo? Norma padrão é uma competência, cara, que se você quiser ter um bom resultado na sua redação, você tem que ter gabaritado a norma padrão. Digamos assim que é a competência menos difícil para se gabaritar. Competência 2 agora, tipo de texto. O que a redação do Enem pede? Um tipo de texto dissertativo argumentativo. Se é um tipo de texto dissertativo argumentativo, você tem que tomar cuidado, por exemplo, para não fazer um texto essencialmente ou principalmente expositivo ou narrativo. Nesse sentido, o seu texto não pode ter sido uma notícia de jornal, não pode ter sido uma narrativa, não pode ter sido uma crônica, tem que ser um texto argumentativo. E se é um texto argumentativo, você tem que tomar cuidado para não se confundir e, de repente, você pode ter feito um artigo de opinião, um editorial, uma crônica, certo? Uma carta argumentativa, também tem que tomar esses cuidados. Logo depois vem o que? A competência 3, coerência, que é ali a arquitetura da sua argumentação, da sua problematização. A palavra-chave lá nessa competência, nessa que é a competência 3 da sua redação. Competência 1, norma padrão. Competência 2, tipo de texto barra tema. Tipo de texto, já falei, né? Que você precisa o quê? Elaborar um texto dissertativo argumentativo. O que é o tema? Desenvolvimento e adequação ao tema, e logo depois a coerência, que é a arquitetura da sua argumentação, da sua problematização. Agora a competência 4, que é a coesão. O que é coesão? É a arquitetura, é a parte formal do texto, é a parte, digamos assim, superficial do texto, é o texto como um tecido. Enquanto que a coerência é a parte mais profunda, a coesão é a parte superficial. Agora, o que você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado e dividir o seu texto em 4 ou 5 parágrafos, dividir cada parágrafo em períodos, evitar a repetição de palavras, saber usar adequadamente os elos coesivos, beleza? Tudo isso você tem que ter feito ao longo dos seus 4 ou 5 parágrafos ali. E agora, a última competência, a competência 5, a proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. Lógico que você tem que ter respeitado os direitos humanos ao longo de todo o texto e também na proposta de intervenção. Proposta de intervenção, você vai ter aqueles elementos. Diante do problema que você teve, diante do problema que você explorou, o tema que muitas vezes é uma questão social, uma questão econômica, política, ambiental, né? Você tem que fazer uma proposta de intervenção vinculada, direcionada ao que você discutiu. Diante disso, quem deve agir? O que fazer? Como fazer? E objetivando qual cenário, beleza?
Isso daí é a proposta de intervenção. Cada uma dessas competências, essas 5 competências que eu te falei, a nota vai variar de 0 a 200. Como que vai variar de 0 a 200? 0, 40, 80, 120, 160, 200. É assim que vai variando cada uma delas. O que acontece? É praticamente impossível, né, você tirar 0 em norma padrão. Senão acaba sendo não texto. Como é que alguém vai corrigir o seu texto? Se você tirar 0, você pode às vezes fazer uma redação ótima, uma redação perfeita, mas fugir do tipo de texto ou fugir do tema. Mesmo que todas as outras partes do seu texto estejam ok, todas as outras competências estejam bem feitas, você acaba zerando a redação inteira. Você não pode fugir do tipo de texto, você não pode fugir do tema, beleza? Tem que tomar muito cuidado com isso. A proposta de intervenção, você pode esquecer de fazer a proposta de intervenção e tirar 0 lá. Vamos supor, você pode gabaritar as 4 primeiras propostas, tirar 0 na competência 5, que é a proposta de intervenção, e ficar com 800 sem qualquer prejuízo. Porém, a competência 2, se você zera a redação inteira. Agora, outras questões, algumas perguntas que sempre fazem. Esqueceu o título na redação do Enem? Não tem problema algum. O título na redação do Enem é opcional, ok? Você pode ou não colocar. Depois, usou gênero neutro, usou um pronome neutro, fez lá um processo de formação de palavras com aquela questão do gênero neutro. Isso vai te tirar ponto? Vai zerar a sua redação? Não vai zerar a sua redação, mas muito provavelmente vai tirar algum ponto seu em norma padrão, porque ainda não é algo aceito, amparado pela gramática nem pelos dicionários, beleza? Continuando, rasurou a redação, perde algum ponto? Não, não perde algum ponto, mas ainda assim você precisa tomar cuidado, beleza? Enfim, o que mais pode zerar a sua redação? Eu já falei para você do tema, já falei para você do tipo de texto. Se você colocar um fragmento totalmente desvinculado da discussão, tipo aquele ano do miojo ou do hino do Palmeiras, você pode tirar 0. Se você desenhar na sua redação, você também tira 0. Se você ferir os direitos humanos, você também tira 0. Assinou, tira 0? Não. Se você assinar, você não tira 0, por exemplo. Ok? Espero aí que tenha ajudado, espero aí que você tenha entendido melhor a correção da sua redação. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.